Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Boa noite, quarta-feira abençoada. É muito bom poder estar com vocês aqui mais uma vez para o nosso culto de ensino. Amém? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, que Deus continue abençoando vocês. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um tema no nosso culto de estudos que é muito importante e muito pertinente. Pastor, para quando? Para o momento de agora? Não, para todo momento da nossa caminhada com Deus. Amém? Então eu quero te convidar a, inicialmente, sempre que nós começamos o nosso culto de ensino, é importante que nós tenhamos a percepção de agradecer a Deus por esse tempo. Porque se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos abençoado. Amém? Até aqui, o Senhor nos ajudou e é por isso que nós estamos felizes e gratos a Ele. E quem é feliz e é grato, ora ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. E a oração é a conexão que nós temos com Ele. Nós temos ensinado isso e vamos praticar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso, que é o momento que nós temos de aprendermos mais sobre Sua palavra, Pai. Que em nome de Jesus os meus irmãos possam hoje, Pai, Senhor, aprender um pouco mais sobre o que é a Tua palavra tão rica, Pai, tão poderosa para as nossas vidas. Que nós possamos praticá-la, Senhor, e que no tema que vai ser ministrado nessa noite, nós possamos produzir frutos para o Teu reino, Pai. A honra e a glória são todas Tuas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Quero pedir perdão pelo meu nariz que está entupido, então minha voz vai ficar um pouco fanha, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos dar graça e nós iremos entender a palavra do Senhor. Amém? Quero te convidar junto comigo a abrir a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, parte A. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, parte A, diz o quê? Isso é tão interessante. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Simples assim. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se isso é verdade, e realmente é, então o temor ao Senhor nunca é uma barreira ao nosso crescimento. Amém? Quero que você já pegue isso como verdade absoluta sobre a tua vida. Ter temor ao Senhor nunca é e nunca foi barreira ao nosso crescimento. Mas, ao contrário, é o caminho para o crescimento e a realização eterna. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, temor ao Senhor é o caminho para nós crescermos e termos a vida eterna. A palavra temor, e aí é importante que a gente entenda, precisa de alguns esclarecimentos, não é? Muitas vezes nós não entendemos direito o que é temor. Afinal de contas, a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora todo o medo, 1 João 4,18. Talvez você pergunte, poxa, mas ter medo é bom? Ter medo é diferente de temor. Amém? É importante que você entenda isso. Sim, então devem existir dois tipos de temor. Dois tipos de temor. Um deles é o bom e outro não. Um tipo de temor é aquele que foge do Senhor com pavor. Você tem medo do Senhor, que se esconde e se afasta dele com terror. Este não é o temor que vai edificar as nossas vidas. Como se ele fosse o nosso problema, como se Deus fosse um problema a ser resolvido, ou um problema a ser temido, ou um problema a ser afastado. Esse tipo de medo é motivado pela religiosidade. Guarde bem isso. Muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, nós somos ensinados que o Deus que nós servimos é um Deus que pesa a mão, é um Deus que pode ficar irado no sentido de ser vingativo com relação a você. Deus é amor, Deus é justiça, isso é fato. Deus se ira, obviamente. Deus não ama o pecado, amém? Ele odeia o pecado. Então é importante que a gente entenda, eu tenho que olhar para Deus com temor, mas não com medo de Deus. Eu tenho que me aproximar dele com temor e não com medo. Pode perceber, com relação ao seu pai, um relacionamento de pai e filho, é importante que o filho tema o pai. Quem teme, respeita. Quem tem medo, muitas vezes, se torna um traidor. É interessante isso. O medroso, ele trai, justamente por ter medo. Mas aquele que teme, ele honra. Amém? O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo, nos mostra a glória e a graça dada por Deus em Cristo. E nos ergue, olha só que interessante, seguros e destemidos, ou seja, sem medo, para enfrentar a vida corajosamente, como homens e mulheres que têm um destino eterno.
Isso está reservado para nós. Isso é a promessa de Deus para nós. Nós temos um destino eterno e servimos a um Deus ao qual nós devemos nos achegar com temor, mas nunca, jamais com medo. Aqui existe o outro tipo de temor. O primeiro não é bom, o primeiro nos afasta de Deus, o primeiro nos faz ser covardes, literalmente. Mas existe um tipo de temor, o temor do Senhor, como princípio de sabedoria que está em Provérbios 9:10 que nós lemos agora. Se você está em Cristo, e aí é a diferença, o perfeito amor dele lança fora todo o medo de julgamento. Amém? Quando você está em Cristo de verdade, inserido nele, introjetado nele, quando você tem um relacionamento, e eu sempre tenho dito isso, a palavra de Deus sempre vai estar nos direcionando para quê? A termos um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Amém? Quem tem esse relacionamento não tem medo, mas tem temor, e o temor é o princípio da sabedoria. O homem sábio, o homem justo, teme a Deus. Volto a dizer, não tem medo de Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo. Que amor é esse? No amor de Deus. Pelo contrário, o perfeito amor que vem de Deus expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então o medroso, ele só obedece porque ele teme o castigo. Se você serve a Deus com medo de ir para o inferno, você não entendeu ainda o perfeito amor. Amém? O perfeito amor lança fora todo medo. Isso é importante que a gente entenda. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Amém? Medo não. Temor, sim, é super importante. O verdadeiro evangelho. Por que você coloca o verdadeiro evangelho, pastor? Porque é importante que a gente entenda isso. O verdadeiro evangelho, porque tem evangelhos muitas vezes por aí que são pregados de forma equivocada, nos liberta do temor de Deus que nos traria a ira. Amém? É importante que você entenda isso. É importante que você entenda que no final, né, Deus, ele não nos condena, ele nos ama. Mas é importante que nós entendamos da nossa caminhada com ele que eu preciso desenvolver um temor com relação ao que Deus tem para a minha vida. Nada jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala isso. Nada nos afasta do amor de Deus. Ele está sempre, todo o tempo, nos buscando. Ele sempre está querendo ter uma proximidade, um relacionamento com a gente. Então, nós precisamos temer ao Senhor de uma nova maneira. Tememos que venhamos a entristecer aquele que nos ama tanto. Isso é uma coisa que é importante, né? Quem tem temor tem, vamos dizer assim, o cuidado de não desagradar aquele a quem ele ama. Amém? Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Quem tem temor é humilde. Quem tem temor está aprendendo, está adquirindo a sabedoria. Muitas vezes nós tememos o homem, nós tememos instituições, organizações, mas não tememos aquele que nos deu a vida. Nós vivemos num mundo muitas vezes onde o temor a Deus está totalmente colocado de escanteio. As pessoas não temem a Deus. Nós vivemos hoje um tempo que é muito parecido com o tempo que antecedeu o dilúvio. Nós temos falado, falamos na semana passada sobre Enoque, que andava com Deus. Nós vivemos hoje em dia um tempo parecido com o tempo de Noé, um personagem que nós falamos já também, que o povo vivia como se não houvesse amanhã. Deus era uma coisa muito distante para eles. O temor a Deus era uma coisa que não existia. E quem tinha esse temor a Deus era ridicularizado. Era colocado à margem da sociedade, porque temer a Deus não estava na prioridade do dia das pessoas, mas ao contrário. É importante que a gente coloque o temor a Deus no topo das nossas prioridades. Temer a Deus é muito importante. Temer a Deus é imprescindível. Temer a Deus é justamente isso. Nos traz o quê? Humildade. E a humildade antecede a honra. A palavra de Deus fala uma coisa bem interessante, que Deus honra aos humildes e envergonha aos soberbos. Aquele que não tem temor a Deus, ele é soberbo, ele é senhor de si, ele acha que só ele se basta.
Aquele que teme a Deus, volto a dizer, não tem medo de Deus, tem temor ao Senhor, temor à palavra, temor ao que é o projeto de Deus para a sua vida. E como eu tenho feito todas as semanas, eu vou compartilhar daqui a pouco com você um personagem que entendeu isso. De tudo o que se tem ouvido e que nós compartilhamos até agora, a soma é, ou seja, o sumário, o resultado, o resumo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos. Quem teme a Deus, guarda os mandamentos. Não há como você falar que teme a Deus se você não observa os estatutos de Deus. Em Deuteronômio 28 nós vemos um texto que fala sobre as bênçãos do Senhor ou as maldições do Senhor. As bênçãos do Senhor e as maldições estão condicionadas sempre ao quê? Se ouvires a minha voz e atentares ao que eu tenho dito, então, aí começa, bênção ou maldição. Se não ouvires, aí nós temos o resultado que é a maldição. A palavra fala em Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para todo homem. Isso é importante a gente guardar no nosso coração. Eclesiastes 12:13. De tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o tema é: tema a Deus. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Amém? Olha só, tem um autor que eu acho maravilhoso e eu indico para você, se você nunca leu nenhum livro dele, procure. Todos os livros, sem exceção, são uma grande bênção na vida. Minha filha está lendo um livro agora, eu já li alguns dele, mas tem um trecho, né, uma das frases que ele tem que são assim primorosas. É o autor C.S. Lewis. Ele é muito conhecido, né? Muitas vezes talvez você nunca tenha lido nada da obra dele. Busque. Como o culto hoje é um culto de ensino, fica aqui uma dica para você. Busque um livro desse autor que é tão abençoador, um homem que foi tão usado por Deus, com livros maravilhosos. E ele, uma das frases dele memoráveis é essa, olha só. Em Deus, você está diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a si mesmo. Deus é incomensuravelmente superior a você. Se você buscava ou busca ainda um motivo para temer a Deus, pense no que C.S. Lewis disse. Existe um Deus que é incomensuravelmente maior a você, que inclusive criou você, me criou também. Esse é o motivo que nós temos para temer a Ele todos os dias. Buscar na palavra dele, conhecer qual que é a vontade dele para nós. E como eu falei quase agora, dentro desse tema de hoje, dentro da proposta dessa noite de culto de ensino, eu quero compartilhar com você uma mulher. Eu tenho sempre compartilhado personagens homens, mas nessa semana o Espírito me direcionou a trazer uma mulher. Porque existem mulheres assim na palavra de Deus que foram maravilhosas e usadas de uma forma poderosa nas mãos de Deus. Essa é só uma delas. E o nome dela é Rebeca. Rebeca, mulher diligente, que temia a Deus. Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes teriam bênçãos por meio do seu filho Isaque. Porém, a determinada altura da vida dele, ele já era idoso e o filho dele ainda era solteiro. A palavra nos diz, e eu vou compartilhar com você aqui alguns versículos. Pega lá depois em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, o versículo 7 também, capítulo 17, versículo 19, capítulo 22, versículo 17, 18 e capítulo 24, versículo 1. Ou seja, no livro de Gênesis, pegue um pouco da história de Abraão, depois a história de Isaque, né? Você vai ver lá, e Rebeca ela aparece. A palavra nos diz que Isaque tinha aproximadamente 40 anos já e não havia casado ainda. Então, imagina, Abraão tinha uma promessa de que a descendência dele seria assim tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas dos céus. Ele olha para Isaque, 40 anos, meninão, não tinha casado ainda. E ele se preocupa com isso. E a palavra nos diz, e eu vou compartilhar com você agora, que ele determina que um dos servos dele, e supõe-se que seja Eliezer, que até então, antes de Isaque nascer, seria quase que o herdeiro natural dele, não era filho legítimo, mas seria um herdeiro que seria colocado como aquele que continuaria a linhagem de Abraão. Mas Deus tinha um propósito maior e dá Isaque, o filho da promessa. E chega nesse determinado momento em que Isaque não havia casado ainda e Abraão tem um cuidado. Olha,
vou querer que meu filho case com uma descendente da nossa família. À procura de uma moça com as qualidades necessárias, Abraão enviou seu servo mais antigo. A palavra diz isso. Era o servo mais antigo. Por isso que nós supomos que era Eliezer. A distante Mesopotâmia. Então ele foi até a terra de onde Abraão havia vindo, a fim de escolher uma noiva para Isaac, dentre os parentes de Abraão que também adoravam a Deus. Abraão teve esse cuidado. Eu quero que a esposa do meu filho, aquela que junto com o filho da promessa irá cumprir a promessa de Deus para a minha vida, de ter uma descendência numerosa, que ela seja tirada do meio do meu povo, daqueles que me adoram, daqueles que temem a mim. E ele teve esse cuidado e enviou. E é interessante esse assunto, porque pode parecer desapercebido às vezes, mas esse cuidado de Abraão é um assunto muito sério. É um assunto tão sério que Eliezer teve que jurar que não tomaria uma cananeia como esposa para Isaac. O assunto era muito sério. A insistência de Abraão nisso é digna de nota e está lá em Gênesis 24, do 2 ao 10. Abraão chama Eliezer e fala: Eliezer, põe a mão aqui na minha coxa e me promete uma coisa. Você não vai trazer uma esposa para o meu filho que seja cananeia, ou seja, que seja uma estrangeira, que seja de fora do nosso povo. Porque eu preciso que seja uma mulher que tenha os princípios. Em Gênesis 2, do 2 ao 4, nós vemos o texto que nós comentamos agora. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. Olha aí, deixou bem claro. Esse Senhor que nós tememos, esse Deus que nós tememos, jura por ele, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra, lá na Mesopotâmia, e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. E Eliezer promete isso para ele. Depois de viajar até a cidade dos parentes de Abraão, Eliezer levou os seus 10 camelos a um poço de água e já estava anoitecendo. Então Eliezer orou. Olha a oração de Eliezer, Gênesis 24, do 11 ao 14. Eis que me acho de pé junto a uma fonte de água, e vêm saindo as filhas dos homens da cidade para tirar água. O que tem de acontecer é que a moça a quem eu disser, por favor, inclina o teu cântaro para que eu possa beber, e que deveras disser, bebe, e darei de beber também aos seus camelos, esta é a que tens de determinar ao teu servo Isaque. Eliezer foi bastante diligente nessa parte. Ele pediu direção para Deus. Senhor, olha só mais um homem que temia também a Deus. Me mostra a mulher que estiver saindo para dar de beber aos camelos. Se eu pedir para ela me dar água, ela me oferecer água, que essa seja a mulher que o Senhor já separou para o meu servo Isaque, para o teu servo Isaque. Conforme toda mulher daquela região sabia, um camelo sedento podia beber muita água. Sabia disso, meu irmão? Um camelo com sede, ele bebia água de tempos em tempos. Ele podia beber até 100 litros de água. É ou não é muita água? De modo que a moça que se oferecesse a dar água a 10 camelos tinha de estar disposta a trabalhar muito. Concorda comigo? 10 camelos, aproximadamente 100 litros para cada, 1000 litros de água pegas no cântaro dentro do poço. É ou não é um trabalho grande? Mas essa mulher apareceu, e foi Rebeca. Sua disposição para fazer isso, enquanto outras só ficariam olhando, sem fazer nada, seria uma prova concreta de que ela tinha energia, paciência, humildade para servir, e era bondosa com as pessoas. Eram as características de uma mulher que seria separada e preparada para casar-se com Isaque e aí cumprir, né, a promessa de Deus feita a Abraão, de dali sair uma descendência numerosa. Rebeca, ela agiu de algumas formas. Rebeca acabou se tornando a esposa do patriarca Isaque. Com essas atitudes e outras que você lendo o texto, não dá para ler agora por causa do tempo, nosso tempo é bastante curto, a nossa proposta é fazer o ensino de forma bastante objetiva. Ela se tornou esposa de Isaque. Ela era filha de Betuel, que por sua vez era seu tio-avô, e no fim tornou-se seu sogro. Ou seja, ela realmente era da família de Isaque, de Abraão. Labão, o pai de Raquel, Lia, era irmão de Rebeca. Depois nós vamos ver que um dos filhos de Rebeca
Jacó, ele casa, né, com Raquel e com Lia também, mas isso é uma outra história, só para vocês verem como Deus, né, já tinha um propósito, e quando você se coloca diante dos planos de Deus, se submete em temor ao que o Senhor tem para a sua vida, como as coisas vão, né, fluindo de forma que a vontade soberana de Deus ela vai se cumprindo. Rebeca, e é interessante também isso, ela era tão bonita, está lá em 26:7, que Isaac chegou a mentir, falando que ela era irmã. E é interessante isso aqui, em Gênesis 26:7 tem isso. Isaac, temendo ser morto, mentiu e disse que ela era sua irmã quando mudaram-se temporariamente para o território filisteu, durante uma fome que houve na terra em que eles viviam. Ele teve medo, né, de matarem ele para ficarem com ela. Então, dizendo que era irmã, ele podia ficar junto com ela e não tinha problema. Então, ele teve esse medo, né, por causa da beleza de Rebeca. Então, ela era muito bonita. Olha só que interessante, ela casou-se com Isaac. E depois de 20 anos, a palavra diz que Rebeca era estéril. E aqui existe também um princípio importante. Isaac orou durante 20 anos para que Deus liberasse a madre de Rebeca e ela pudesse conceber. Após 20 anos de esterilidade, está lá em Gênesis 25, do 21 ao 26, Rebeca gerou não um, mas 2 filhos. A bênção veio dobrada, Esaú e Jacó. Amém? Isso é interessante porque, olha só que interessante, ela era estéril, Isaac foi diligente em orar e pedir ao Senhor, e após 20 anos ele teve esse pedido atendido. O que isso ensina para nós também, meus irmãos? Além de temer ao Senhor, que é um princípio super importante, de observar a sua palavra, eu preciso ter paciência, porque Deus tem o tempo dele. Então ele já casou não tão novinho, casou com 40 anos aproximadamente, esperou mais 20, com 60 anos começou a efetivamente se cumprir uma palavra que Deus tinha dado para Abraão. Veio Isaac e veio Jacó. A gravidez, a palavra diz que foi muito difícil para Rebeca, porque os filhos lutavam no seu ventre, fazendo com que ela clamasse a Deus, e Deus respondeu à oração de Rebeca, uma mulher que temia a Deus. Gênesis 25, 20 ao 26 diz isso para nós. Deus ouviu, e ali tem uma coisa interessante, Deus falou que o mais novo seria servido pelo mais velho. Ela ouviu isso, ela recebeu essa palavra, e isso ficou no coração dela. Os meninos, Isaac e Jacó, eles eram muito diferentes. Jacó tinha plena consciência da importância da primogenitura e da bênção, ao passo que Esaú dava muito pouca importância para isso. Ele dava muito pouca importância para assuntos espirituais. Tanto, e a palavra nos diz isso, que para obter uma só refeição, um cozido de lentilhas lá, ele vendeu a primogenitura para o seu irmão. Então ele abriu mão do direito de herdar as promessas de Deus. Isso é bem interessante também. Mas eu quero me ater de novo a Rebeca. Ela teve esse cuidado, e você vai ver na história de Rebeca, quando ela prepara uma forma de Jacó receber a bênção de Isaac e não Esaú. Muitas vezes você olhando essa passagem, fala, poxa, que mulher, né? O que ela fez estava errado. Mas a verdade é que a palavra não condena a Rebeca pelo que ela fez. Muito menos Isaac também não condena ela pelo que ela fez, porque ela tinha ouvido uma palavra quando ela tinha os 2 filhos no ventre dela. Jacó seria servido pelo irmão mais velho, Esaú. E ela teve temor com relação a essa palavra. E é interessante como nós encontramos. A Bíblia não diz que Isaac, né, sabia que Esaú teria que ser Jacó. Rebeca sabia. Verdade é que Rebeca sabia que a bênção deveria recair sobre Jacó. E ela teve temor com relação a isso. Ela não havia perdido a determinação e o zelo que a caracterizaram na juventude. Ela continuava sendo a mulher que temia a Deus, que entendia os propósitos de Deus. Ela tinha temor ao Senhor e ela buscava unicamente fazer a vontade de Deus. Amém? Ela nunca abriu mão disso. Então é importante que nós guardemos isso no nosso coração. Se pensamos que podemos viver um só dia de nossas vidas sem nos submetermos ao temor ao Senhor, cedendo à sua sabedoria superior e baseando-nos em sua infinita provisão a cada momento, enganamos a nós mesmos. Se você acha que você pode viver um dia só sem se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor, um dia só sem temer ao Senhor, você está se enganando. Não importa o quão brilhante, o quão bem-sucedidos, o quão, como eu posso dizer, preparados nós possamos ser.
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema o Senhor. Mas assim que aceitamos que não somos a medida, mas somos medidos. Guarde bem isso. Você não é a medida, você é medido. Que não somos os doadores, mas somos os recebedores. Nós recebemos de Deus. E que Jesus Cristo é o maior especialista do universo em todas as coisas humanas. Nos tornamos livres para crescer e para mudar todos os dias. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Guarde no teu coração isso. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E tem um detalhe. Em Deuteronômio, marque aí, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, para finalizar. As bênçãos do temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor também tem promessa de bênçãos. Olha só, Deuteronômio 10, do 12 ao 13. E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Amém? Tudo que provém do Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos, a palavra de Deus, ela é para o seu próprio bem. Então, seja sábio, tema ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que você possa viver essa palavra, esse ensinamento, curto, bastante sucinto, mas que ele seja profundo no seu coração e que ele possa gerar frutos para o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Agora, quem é grato, quem teme ao Senhor, também entende o princípio de ofertar e de entregar os dízimos ao Senhor. Porque a palavra diz isso. Então, se eu temo ao Senhor e observo a sua palavra, eu entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta em obediência e em gratidão a Deus. E é isso que eu quero te convidar agora a fazer junto comigo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, Pai. Nós entendemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E é por isso, temendo o Senhor ao Senhor, mas entendendo que a tua palavra é boa para nós. Nós queremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas gratos a Ti, Pai, sabendo que tudo que temos provém do Senhor e é para o nosso bem. Recebe, meu Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta. Recebe o nosso melhor. Recebe a nossa gratidão. Recebe, Pai, a nossa obediência à Tua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua atenção. Obrigado em nome de Jesus. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que você continue firme. Que você possa buscar dia após dia temer ao Senhor. Tema ao Senhor, porque isso irá te trazer coisas boas. Amém? Em nome de Jesus. Quero te convidar agora junto comigo a receber a bênção apostólica. Amém? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos em nome de Jesus. Diga junto comigo agora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo culto de ensino em nome de Jesus. Amém.